Olá, queridos amigos, tudo bem? Gravando mais um vídeo sobre a prática jurídica tributária, o dia a dia de um advogado tributarista. O assunto de hoje é o limite de 20 salários mínimos para as contribuições parafiscais. É uma das teses tributárias que nós oferecemos aqui no nosso pacote, as 7 principais teses tributárias do momento. Uma petição pronta no mandato de segurança, contendo aqui essa tese tributária, que é uma tese excelente do ponto de vista financeiro. Primeiramente, o que são as contribuições parafiscais? São aquelas contribuições pagas a terceiros. Quais são? Que terceiros são esses? Salário Educação, SESC, SEBRAES, INCRA, SENAC, são os terceiros, tá certo? Não são as contribuições previdenciárias, são as contribuições pagas a terceiros, ok? E qual é a base dessa tese? Limite de 20 salários mínimos para as contribuições parafiscais. Uma legislação no ano de 1981, que é a Lei 6950 de 81, em seu artigo 4º, estabeleceu o limite de 20 salários mínimos, tanto para o pagamento das contribuições previdenciárias, quanto para o pagamento das contribuições parafiscais. Deixa eu ler aqui o artigo para vocês. O artigo 4º da Lei 6950/81. O limite máximo do salário de contribuição, previsto no artigo 5º da Lei 6332, de 76, é fixado em valor correspondente a 20 vezes o maior salário mínimo vigente no país. No parágrafo único do artigo 4º, ele estipula: o limite a que se refere o presente artigo aplica-se às contribuições parafiscais arrecadados por conta de terceiros, as contribuições pagas ao SESC, SEBRAE, SENAI, Salário Educação. Como falei para vocês, acontece que essa lei é de 81. Em 86 veio um decreto, tá? Que foi o decreto 2318 de 1986, que no seu artigo 3º tirou essa limitação de 20 salários mínimos para as contribuições previdenciárias do caput, mantendo, no entanto, o parágrafo único do artigo 4º, que são as contribuições parafiscais. Ou seja, ele apenas informou que para as contribuições previdenciárias não existia mais esse limite de 20 salários mínimos, mas não reformou o parágrafo único do artigo 4º da lei. Então, se presume que para as contribuições parafiscais continuou o limite de 20 salários mínimos como base para o recolhimento das contribuições parafiscais. O artigo 3º desse Decreto-Lei 2318 de 86 possui a seguinte redação: para efeito do cálculo da contribuição da empresa para a Previdência Social, o salário de contribuição não está sujeito ao limite de 20 vezes o salário mínimo imposto pelo artigo 4º da Lei 6950 de 81. Então ele apenas alterou o caput do artigo 4º que limitava a 20 salários mínimos. Ele disse que não tem mais essa limitação para as contribuições previdenciárias. No entanto, não alterou o parágrafo único, continuando a limitação de 20 salários mínimos para as contribuições parafiscais. Acontece que isso não foi respeitado. E as empresas, a maioria delas, todas elas na verdade, quem não tem ação judicial envolvendo essa questão, todas elas recolhem as contribuições parafiscais, dependendo do tamanho da empresa, acima do valor de 20 salários mínimos. Então, qual é o objeto dessa ação? Através de um mandado de segurança, você vai requisitar ao juiz que seja fixado esse limite para que a empresa pague as contribuições parafiscais de 20 salários mínimos, bem como ela tenha direito à compensação do que foi recolhido dos últimos 5 anos acima desse valor de 20 salários mínimos. Imagina uma empresa com várias filiais, essas empresas que têm filiais no Brasil todo, o quanto ela não tem para restituir com relação a isso.
Essa é uma das teses tributárias que nós vendemos aqui no pacote, as 7 principais teses tributárias do momento, e faz parte do nosso super curso, que envolve meu curso online, como se tornar um advogado tributarista, mais os 11 modelos de petições editáveis, contendo as principais defesas na área fiscal, mais as 7 principais teses tributárias do momento prontas, editáveis, onde você só tem o trabalho de colocar o nome do seu cliente. Então, o STJ, em diversos julgamentos, ele fixou esse limite de 20 salários mínimos, tá? E eu trouxe um julgamento aqui para vocês bem recente, tá? Que eu descobri até, eu falei no último vídeo aqui, onde eu falei sobre angariar clientes no direito tributário, que uma das formas que eu consigo angariar clientes é cadastrando o meu e-mail, meu e-mail no site dos tribunais superiores para o recebimento de notícias atualizadas. Então, quando surge uma notícia atualizada sobre uma determinada matéria, eu vejo logo de cara quais são as empresas que podem ser beneficiadas daquela matéria e já vou atrás da associação, já ligo para aquelas empresas, já ofereço os meus serviços. Então, essa é uma dica muito importante. Então, esse julgamento aqui que eu vou ler para você chegou ao meu conhecimento em fevereiro deste ano, tá? Através dessa dica que eu estou falando aqui para vocês. De um simples cadastro do meu e-mail no site do STJ. Eu também estou cadastrado no site do STF. E esse julgamento é no RESP 1570980 de São Paulo, que diz o seguinte: tributário, agravo interno no recurso especial, contribuição social devida a terceiros, limite de 20 salários mínimos, artigo 4º da Lei 6950 de 81, não revogado pelo artigo 3º do Decreto-Lei 2318 de 86. Inaplicabilidade do óbice da súmula 7, agravo interno da Fazenda Nacional, a que se nega provimento. Isso aqui foi o Napoleão Nunes Maia. E ele diz o seguinte: com a entrada em vigor da Lei 6950 de 81, unificou-se a base contributiva das empresas para a Previdência Social e das contribuições para fiscais por conta de terceiros, estabelecendo em seu artigo 4º o limite de 20 salários mínimos para a base de cálculo. Sobreveio o Decreto 2318 de 86, que em seu artigo 3º alterou esse limite da base contributiva apenas para a Previdência Social, restando mantido em relação às contribuições para fiscais. Ou seja, no que diz respeito às demais contribuições com função para fiscal, fica mantido o limite pelo artigo 4º da Lei 6950 de 81 e seu parágrafo, já que o Decreto 2318 de 86 dispunha apenas sobre fontes de custeio da Previdência Social, não havendo como estender a supressão daquele limite também para a base a ser utilizada para o cálculo da contribuição ao INCRA e ao salário educação. Ou seja, está sendo bem claro aqui o STJ quando diz que o decreto alterou apenas o caput do artigo 4º da lei, tá? Que estabelecia o limite de 20 salários. Ele manteve o parágrafo único, que estabelecia o limite de 20 salários para as contribuições para fiscais. Então, tudo que for acima de 20 salários pode ser restituído pela empresa. Sobre o tema, a primeira turma desta Corte Superior já se posiciona no sentido de que a base de cálculo das contribuições para fiscais recolhidas por conta de terceiros fica restrita ao limite máximo de 20 salários mínimos, nos termos do parágrafo único do artigo 4º da Lei 6950 de 81, o qual não foi revogado pelo artigo 3º do Decreto-Lei 2318 de 86, que disciplina as contribuições sociais devidas pelo empregador diretamente à Previdência Social. Então aqui tem outros precedentes também do STJ. Na hipótese dos autos, aqui ele fala dos honorários, da fixação dos honorários, agravo interno da Fazenda Nacional, a que se nega provimento, é o RESP 1570980 de São Paulo, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado
agora este ano, em 17/2/2020. Esse julgamento chegou ao meu conhecimento através do meu cadastro no site do STJ. Então já não perdi tempo, na semana seguinte já estava oferecendo esses serviços para todos os clientes que nós temos no Brasil todo, que tem filiais, vários empregados. Esse serviço é interessante para aquelas empresas que possuem vários empregados e paga contribuições para fiscais, ou seja, contribuições para terceiros. SESC, SENAI, SEBRAE, Salário Educação. Trago também aqui uma decisão do TRF, da 5ª Região, tá? Neste mesmo sentido, tá? Eu vou ler aqui só a ementa que diz o seguinte: tributário, mandado de segurança, veja que a questão pode inclusive ser proposta através de mandado de segurança cuja o rito é sumaríssimo, transita rapidamente em julgado, tá? As custas são muito baixas, não tem o ônus da sucumbência, como vocês já sabem, e eu já gravei aqui vários vídeos falando sobre isso. Então a ementa diz o seguinte: tributário, mandado de segurança, contribuição social devida a terceiros, outras entidades. Limite de 20 salários mínimos do artigo 4º da Lei 6950 de 81. Não revogação pelo artigo 3º do Decreto 2318 de 86. Precedentes do STJ, apelação provida. Então, trago aqui mais uma decisão, tá? Do TRF, da 5ª Região, proferida em 17/3/2020, no processo 081 86 6623 201 94 05 8100. É uma apelação cível, tá aqui o número do processo para vocês. Então, qual seria a ação? O mandado de segurança. Qual seria o objeto desta ação? É isso aqui que eu estou falando aqui para vocês, que eu tirei do nosso mandado de segurança. Ser reconhecido o direito líquido e certo da apelada, tá? No caso do seu cliente, da empresa, de efetuar o recolhimento das contribuições destinadas a terceiro, INCRA, SENAC, SESC, SESI, SENAI e SEBRAE, limitada a 20 salários mínimos, bem como de compensar, isso aqui que é interessante, as quantias indevidas recolhidas nos últimos 5 anos anteriores ao ajuizamento da demanda, devidamente atualizada nos termos da súmula 213 do STJ, quando então a impetrante apresentará perante a autoridade competente a documentação necessária para a homologação do seu crédito. Então a gente pede no mandado de segurança que seja apenas declarado o meu direito de compensar, de acordo com a súmula 203 do STJ. Quando então, após o trânsito em julgado, de acordo com o artigo 170A do Código Tributário Nacional, a empresa vai na Receita Federal, apresentará toda a documentação e a Receita Federal irá homologar o seu crédito. Então, ela vai conferir o crédito e vai homologar. A partir dali, a empresa começa a se compensar, não pagar essas contribuições ou outros impostos administrados, até a contribuição previdenciária mesmo, né? Porque ambos são contribuições, né? Durante um bom tempo, e toda vez que ela deixar de pagar, se compensar, você automaticamente ganha os seus honorários também. Tá? E os documentos necessários a essa ação: a GFIPs e a GPS, né, a Guia da Previdência Social, e a GFIPs dos últimos 5 anos, ou apenas por amostragem você junta um documento desse relativo aos últimos 5 anos, 1 de janeiro, 1 de dezembro de um ano, do ano anterior, mais 1 de janeiro, 1 de dezembro, tá? Só para por amostragem, para mostrar ao judiciário que a empresa realmente recolhe essas contribuições para fiscais, mas que no momento ela só quer o direito de se compensar, de acordo com a súmula 213, porque essa documentação será apresentada na Receita Federal, que é o órgão competente após o trânsito em julgado da decisão. Então, pessoal, eu acho essa matéria muito lucrativa, muito interessante. Essa petição faz parte das 7 principais teses tributárias do momento, que nós oferecemos aqui através da nossa empresa RP Cursos Tributários, que possui como objetivo te ajudar você a iniciar, ter uma base
na área tributária, tá? Então nós temos aqui vendidos em separado o nosso curso online Como se tornar um advogado tributarista, os 11 modelos de petições editáveis, contendo diversas defesas em áreas fiscais diferentes, prontas, a maioria em execuções fiscais. Por exemplo, se chegar alguém lhe procurando com execução fiscal envolvendo imposto de renda, você tem uma defesa pronta. Já imaginou uma execução de 100 mil, você cobrar 10 mil, 10%, já paga 10 vezes o valor investido nisso aí. E nós temos também separado, além do nosso livro, as 7 principais teses tributárias do momento. E tem o super curso, que é todo esse material junto, tá certo? Essa tese aqui é muito boa, como falei para vocês. Eu acredito que tem um valor a ser recuperado muito bom, dependendo da empresa, até de milhões, tá certo? O que pode te gerar um lucro muito bom também. E se você gostou desta aula, dê o seu like, tá? Porque isso é muito importante para mim, meus amigos, para que o YouTube entenda que esse curso, porque já são altas horas da noite aqui e depois de um dia de trabalho a cabeça já não está raciocinando direito. Mas para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e possa também levá-los a outras pessoas. E eu peço um favor a vocês. Vamos divulgar o direito tributário, compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos seus, para que o canal possa crescer, chegarmos aí muito brevemente a 10 mil pessoas inscritas aqui, que é uma das minhas metas. Muitas vezes, eu confesso a vocês, em relação ao nosso dia de trabalho, com reuniões, muitos prazos, administrando empresas e tudo mais, eu não tenho tanto tempo agora disponível para gravar vídeos como eu gravava no passado. Mas sempre que eu posso, sempre que surge uma matéria interessante como esta, que eu sei que pode te ajudar a ganhar dinheiro na área tributária, eu faço questão de todo o meu coração chegar aqui e divulgar esse conhecimento para vocês. Muito no começo desse canal eu já fui muito chamado a atenção até por membros da minha própria casa, digamos assim, aqui do próprio escritório, que é um escritório familiar, né, dizendo, olha, você entrega muito material, tudo que a gente demora para fazer uma ação, para a gente pesquisar, você entrega logo em seguida para as pessoas, não faça isso, não sei o quê. Hoje, graças a Deus, esse pensamento mudou. Eu consegui convencê-los de que, ajudando as pessoas a atingirem os seus objetivos, Deus nos ajuda em dobro. Isso eu sempre tive como filosofia de vida e graças ao bom Deus eu sempre andei para frente e tudo que eu faço, às vezes eu digo, nossa, a gente lança alguma coisa, dá tão certo. É isso, quando a gente faz com amor e quando a gente leva esse conhecimento às pessoas e ajuda elas a resolverem os seus problemas, muitas bênçãos são derramadas em nossa vida. Então eu peço essa ajuda a vocês, divulguem esse vídeo para pelo menos 5 pessoas, colegas seus, e peçam para elas se inscreverem no canal, acionar aquele sininho das notificações. É muito importante isso para mim. Eu quero atingir 10 mil pessoas inscritas neste canal. É uma meta minha de vida. Eu quero que mais pessoas entendam que se eu conseguir ingressar no direito tributário, e se tudo que eu tenho eu devo a Deus primeiramente e ao direito tributário, qualquer um pode também. Tá? E eu estou aqui abrindo tudo que eu tenho de melhor do meu escritório para te ajudar a conseguir também esse seu sonho. Então me ajuda, que tenho certeza que todos nós vamos ganhar muito com isso. Forte abraço a todos e fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.